nesse momento de manifestação cultural, de frente para o mar. De frente para o mar, para as falésias. Eu estava falando aqui com o Alexandre que eu me lembro de ter vindo aqui há 40 anos atrás, de férias com o meu filho. Meu filho tinha 2 anos, né? E vim dirigindo lá de São Paulo, Bavária, até aqui, parando o caminho e tal, e ver... Mas quantos dias o senhor levou? Ah, não, e a gente vai parando, né? Quando você está de férias, você para, dorme e tal. Mas fiquei bobo quando vi aquelas falésias, né? Parece as montanhas rochosas, não é? Só falta o John Wayne cavalgando no meio. Mas ele ia se afogar no barco, com o cavalo e tudo. Mas esse momento, para nós, de extrema grandeza com a sua presença, ter aceitado ser patrono da Feira do Livro na sua 13ª edição. O que nos diz para os ouvintes da Rádio Cultural FM e da LPS Rádio nesse momento? Pois é, nós estamos começando hoje essa feira. Espero que seja um sucesso assim, inesquecível. Está muito lindo o espaço, viu? Eu cheguei agora, vi agora, fiquei impressionado. O espaço está maravilhoso, nós estamos com um tempo bom. Eu acho que vai ser um sucesso. Deixe que o público venha aqui, que venha participar das atividades. Amanhã cedo tem um grande amigo, um grande escritor, vai falar antes de mim, o Júlio Emílio Braz, grande escritor juvenil, depois eu falo eu. Olha, vai ser uma festa danada, viu? Que bom. Lauro, o senhor está animadíssimo, está vendo essa juventude toda. Não sei se conseguiu acompanhar aí as bandas também das escolas que estavam presentes há pouco. O senhor estava vindo do hotel, né? Pois é. Bom, mas a feira, na verdade, uma cidade como Torres, que é uma cidade litorânea, que vive do turismo, que faz todo esse movimento turístico, agora também com esse esforço enorme cultural, para trazer escritores da tarimba dos que estão aqui listados, enfim, um grande número de pessoas de outros estados aqui também. E o senhor animadíssimo, sua expectativa para essa feira, para esse momento aqui em Torres? Pois é, uma feira depende do apoio da comunidade, do apoio da população. A secretária está aqui ao meu lado, sei que não deve ter sido fácil organizar uma feira desse tamanho e tal. Então nós precisamos do apoio da nossa comunidade. Eles têm que vir aqui. Não só eu sei que você traz as crianças das escolas e tal, mas o povo também, o pai, a mãe tem que vir trazer o seu filho aqui, passear, faz um lanche, vê um livrinho, sabe? Nós precisamos, sabe, a política não pode fazer. Quem faz um país é o seu povo, tá? O seu povo é que faz, que o engrandece pelo seu trabalho, pela sua presença. Por isso que eu espero todo mundo aqui, quero que fique todo mundo acotovelando aqui de tanta gente. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para todos os convidados daqui. Qual foi o seu primeiro contato com a literatura? Bom, certamente foi no colo da minha mãe, adormecendo e ouvindo as histórias de fada, o Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve, não é? Morrendo de medo da bruxa, do lobo mau e tal, né? Eu acho que é por isso que eu virei escritor para criança. Foi o primeiro contato, porque a literatura eu sempre defendo que a educação não é um problema da escola, a educação é um problema da família. A escola entra um pouco tarde na vida da criança e a professora não pode substituir a família. Eu vou falar isso então, daqui a pouquinho também, sabe? Então, depende muito da família, do estímulo que a família pode dar à criança e tudo mais, sabe? É isso que nós temos que brigar para que aconteça no nosso país. Com certeza, eu acho que a literatura, né, esse momento de contar a história para a criança que ainda não sabe ler, né, que ainda não é alfabetizada, é um momento de extrema intimidade entre pais e filhos, né? E o senhor escreve seus livros tendo em mente, né, pelo que a gente observa, um público específico, né? Quer dizer, segmentado para um garoto de 12 ou 13 anos, né, etc. E para crianças que ainda não sabem ler, o senhor tem obras pensadas? Vou escrever isso que é para um pai ler para uma criança, para uma criança de 3 anos, de 2, já se aventurou assim, aí tão cedo? Eu tenho alguma coisinha, porém, essa é uma especialidade muito grande, tá? Tu pode escrever o que quiser para um adulto. Leia quem quiser.
Então não tem limite. Chuta o balde, faz o que você quiser. Agora, quando está escrevendo para uma criança, tu tem uma responsabilidade. Tu está fazendo parte de um processo de educação. Então, tu tem que conhecer quem é uma criança de 2 anos, tu tem que conhecer quem é uma criança de 7, sabe? Esses 4 anos de diferença, 5 anos de diferença, entre 2 adultos não é nada. Mas dentro de criança é um mundo diferente, tá? Seres humanos completamente diferentes. Não é? Um homem de 40, outro de 45 tem nenhuma mudança, mas uma criança de 5, outra de 10 são 2 universos absolutamente diferentes. Então eu tenho em mente essa criança. Quer ver, se entrar aqui uma criança de 2 anos assim, você vai falar com ela, ai, bonitinho, cadê a mamãe? Não vai? Você vai até bancar o bobo, né? Na hora de falar. Não é assim? Agora, se entrar aqui o embaixador da Inglaterra, sabe? Você vai começar a tremer, querer falar difícil. Tá? É assim. A gente adequa o discurso conforme o ouvinte. Isso é escrever. Você tem que adequar o teu discurso conforme quem vai te ouvir, quem você pretende que te ouça. Tu falou de 3 anos. Se eu escrevo para 3 anos, eu imagino esse leitor no meu colo. Como Tá? foi o teu caso? Tá? Porque foi o meu caso, foi o meu caso, tá? Fantástico isso. Agora, se é um adolescente, tu já tem que falar com ele daquele jeito, como é o meu, e aí, né? Já tem que falar meio, sabe? Já meio tratando ele como adulto, ele é adulto ou nada. Mas se tu trata ele meio com o jeito grande, ele gosta. Ele gosta que você respeite. Ele quer ser, não é? Ele Mas quer ele ser muito. Ele quer ser, faz uma força danada, mas de vez em quando uma recaída para a infância. Mas é muito gostoso esse processo, é muito gostoso. Que maravilha. O senhor teve obras vertidas para o cinema já, né? E tem uma que está sendo esperada, que é A Droga da Obediência. Né? Então. Esse tem notícia do andamento? Olha, depois que saiu esse livro, ele foi sucesso imediato e logo eu fui contatado por produtores. O problema é que quando tu escreve assim, 100 pessoas entraram, é fácil escrever. Agora fazer num filme é caro, né? Então sempre o custo do cinema, o cinema brasileiro não tem o dinheiro que o cinema americano tem. Então sempre esbarrou no custo. Agora está na mão de um grande produtor, um produtor que fez Carandiru, filmes bastante bons, e ele pensa em 15 milhões de reais, não sei o que ele mais, já tem dinheiro. Mas diz ele que vai, diz ele que vai. No mundo dele? É dele que vai fazer a pré-produção agora a partir do começo do ano para estrear em 2015. Espero que sim, só que eu espero que dessa vez o filme seja bom. Nelson, Tá ótimo. só uma colocação para o senhor como professor de literatura brasileira e portuguesa, ator, né, e jornalista e publicitário. Tudo isso, com certeza, tem muita influência, teve e tem muita influência em todo o seu trabalho, né? Afinal de contas, são coisas um pouco distintas, assim, né? Muito distintas, não. Na verdade, todas dependem de você ter um bom texto e todas são comunicação, formas de comunicação com o outro. Então, as diferenças não são tantas. Tá? O teatro é arte da palavra, a literatura é arte da palavra, o jornalismo é arte da palavra, a publicidade é arte da palavra. Então, eu sempre vivi da palavra, do domínio da língua portuguesa. Sempre vivi. Pulava daqui para lá quando o salário era um pouco melhor. Entendeu? De vez em quando caía, era ruim. Mas então, vamos que vamos. Né? Essa é uma das coisas fundamentais para a educação brasileira. O domínio da língua. E esse é o grande problema do Brasil. A maioria dos nossos conterrâneos não domina bem a língua portuguesa. Mas ele não é, professora, não é? Eu gostaria que a senhora... É verdade, difícil. É uma dificuldade muito grande. Nós encontramos gente até de boa família e tal, que não foi bem alfabetizado, que não tem condição de compreender um texto pequeno. Vocês que trabalham com a palavra, não é? Você sabe muito bem, um analfabeto, por exemplo, é incapaz de ouvir o nosso programa. Ele não entende o que a gente está falando. Sim. Ele não tem o universo vocabulário suficiente para compreender o que a gente está falando. Ele boia como se fosse uma língua estrangeira, gente. Como é que a gente vai fazer um grande país nessas condições? O senhor vem acompanhando a evolução do público infantil, infanto-juvenil, né? Público leitor, há algumas décadas através do seu trabalho. E no meio dessas décadas, exatamente essa virada internética, né? E o senhor
como o senhor vê o impacto da internet nesse processo de alfabetização, de domínio da linguagem? De um lado se critica uma precarização, de outro lado existe uma inclusão, né? Existe um apelo maior para a imagem, menor para a palavra, mas existem mais alfabetizados hoje, em certa medida se deve a ela. Como é que o senhor vê? O mundo é feito de imagem. Quem tem o privilégio de enxergar já nasce vendo. E a imagem povoa o mundo. Não é a telinha que vai fazer a imagem. Eu tenho o mundo para olhar. Tá? Esse não é o problema. O problema é que eu acho que a internet veio ajudar demais. Veja, ninguém que não for bem alfabetizado consegue pesquisar na internet. Está tudo escrito lá, gente. E até se você souber inglês, ajuda um bocadinho. Entendeu? Sabe? Precisa ler e ler bem. Você começar a ler, não é esse link, vou procurar outro. Então você tem que ler rápido. Não, a internet só veio ajudar. O problema é que ainda o acesso ainda não é tão democratizado como poderia ser. Mas acredito que venha a ser. Porque a internet pode ser mais barata do que hoje. Até os suportes já em muitos lugares do mundo são mais baratos do que aqui. Aqui ainda são carinhos. Não é ninguém pode comprar, qualquer um pode comprar um tablet, não é? E fazer as assinaturas de internet, muitas vezes caras, que você tem que fazer particularmente, né? Em outros países até é de graça, na Coreia é de graça. Tá? E é 10 vezes mais veloz que a nossa. Por isso que não é? Então, a internet só ajudou. E o que eu tenho visto, você falou, eu estou há décadas, e há décadas estou estudando a história da educação brasileira e a evolução dela. O Brasil vem crescendo muito a partir da redemocratização. Não importa muito quem está no poder, importa que nós hoje temos uma democracia. Nós, brasileiros, podemos fazer o que queremos. Podemos criar, podemos pensar, podemos publicar, podemos criticar, podemos sugerir. O Brasil nunca, desde 1500 até o fim da ditadura militar, deu liberdade ao nosso povo para poder atuar e construir esse país, e que ele podia ser muito maior do que ele é, muito mais forte do que ele é, se isso fosse possível. Está sendo possível. Nosso desafio, aliás, principalmente na imprensa, é manter essa liberdade, sabe? Hoje se fala em controle social da imprensa, em censura prévia à biografia. Gente, precisamos lutar contra essas coisas. Isso é perigoso, né? Muito perigoso. É muito perigoso, gente. Sabe, a gente vê até artistas que foram censurados no passado defendendo a censura hoje. Incrível. O direito à história está em jogo. Então, eu ia aproveitar essa oportunidade e perguntá-lo com respeito a isso aí. Qual é a sua opinião? Veja você, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Acho que todos nós ficamos tristes. Não mesmo, é? né? Foram artistas que fizeram bem ao nosso coração quando a gente estava com a boca calada, sofrendo censura. Então, às vezes, uma arte dele, uma música dele, vinha falar, puxa, há esperança. De repente, ele vem e diz que a censura é ruim quando é contra ele. A favor, quando é a favor, ele... Sabe, eu não posso compreender isso. Sabe, eu não posso compreender, espero que eles façam um exame de consciência, porque fica ao nosso lado, o lado do povo, o lado, como você falou, da história. Nós precisamos da história, tá? E só com liberdade nós podemos contar a história de verdade do nosso país. O senhor falou da palavra, Lauro? Claro, O senhor falou da palavra, falou da comunicação, da importância de se comunicar, e nós estamos às portas de um grande evento internacional. Que leitura o senhor faz desse momento que o brasileiro tem que se manifestar e se comunicar? Você diz os eventos esportivos que vêm aí? Bom, esses me assustam. Principalmente por causa da nossa infraestrutura. É muito difícil. E eu até critico o fato, a gente pode pegar o exemplo da África do Sul, que investiu brutalmente na estrutura para fazer uma Copa do Mundo, e agora os estádios estão todos às moscas, porque sequer o futebol é popular lá. Eles gastaram dinheiro que não tinham para agora criar cabra no campo de futebol. Sabe, é muito complicado. Há estados que nem têm futebol e vão receber estádios padrão FIFA. Por que nós vamos investir desse jeito? Veja, nós estávamos vindo aqui, vendo essa maravilha de lagos que, até a gente chegar aqui, e estávamos discutindo como seria bacana a gente investir em turismo, fazer uma ligação desses lagos, fazer barcos para os turistas virem aqui gastar dólar para passear, fazer um passeio, chegar até o mar aqui, sabe? A gente fazer canais ligando esses... Sabe, tanta coisa. Sabe, com um desses estádios a gente faria isso e atrair aqui gente com dólar no bolso, que nós precisamos disso.
Tá? Então, a Copa pode trazer algumas pessoas algum tempo, depois acabou. Nós temos uma estrutura para oferecer para o mundo muito maior e perene. Que é a própria natureza desse país. Não é? Que é fantástico. Eu viajo, como escritor, eu viajo o Brasil inteiro. Uma vez eu estava em Boa Vista, em Roraima, e tinha um compromisso em Juí. E eu vim pingando até chegar. Levei um tempão, tomei chá no aeroporto ali até chegar em Juí. Eu tinha uma feira faz tempo e tal. Falei, meu Deus, que país é esse? E nos dois lugares eu estava no meu país. O senhor disse que veio com o seu filho aqui quando ele tinha 2 anos, há 40 anos atrás. Ele tem 42. Quando conheceu Torres. Quando eu conheci Torres. E a prole serviu de laboratório na criação de suas primeiras obras de literatura infantil? Sim. Eu gosto muito do Estado, né? Esse Estado é muito impressionante. Inclusive, a história desse Estado é muito impressionante, né? A própria formação desse Estado a partir do final do século XIX é muito diferente da formação da população brasileira. Ele é muito diferente, vocês são bem diferentes. Até a formação da população do Rio Grande é mais tardia do que o resto do Brasil. É mais tardia e ela é feita de uma maneira mais... Bom, isso aí já é sociologia, deixa para lá. Mas então essas características fazem desse Estado um Estado extremamente original. Ele não é parecido com a Argentina, nada, ele é o Rio Grande. Ele não é parecido com Santa Catarina, nem com o Paraná, nem com São Paulo, nem com a Bahia. Ele é o Rio Grande. Nós ele não é um somos país... melhores nem piores que ninguém. Nós somos originais. A originalidade de você, se você pudesse mostrar isso, inclusive para o próprio Brasil, tá? Não é só você manter a tradição gaúcha, as danças, não é só, tem muito mais no Rio Grande. Eu sou apaixonado por história, tá? Eu gosto muito da história. Então, tem muito mais a explicar. Sabe, se a gente pudesse ver, aqui aconteceu uma baita guerra separatista. Ninguém sabe. Não se ensina na escola. Não se ensina na escola, que foi uma loucura, rapaz. Massacre dos lanceiros negros. Barbaridade. A professora Almonita, ela é de outro estado, está ali só nos acompanhando, anfitriã da feira. Ah, é? Temos de apresentar É. ainda. Ela é anfitriã, Pedro, e a nossa está aqui para lhe receber. E eu queria só... Diga, posso fazer uma falinha? Deve? Assim, ó. Não, secretária, por favor. Quando eu encontrei Pedro Bandeira, eu tive muito orgulho de dizer para ele que já fazem mais de 5 anos que os professores estão solicitando que ele venha para a nossa feira, e a gente não havia conseguido. Então, este ano eu fico muito orgulhosa em poder dizer que a gente trouxe Pedro Bandeira para cá. E é um prazer tê-lo aqui com a gente. Professora Almonita, por gentileza, nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul e o nosso patrono diz que é apaixonado pelo Rio Grande do Sul. A senhora que é de outro estado, nos digam alguma coisa nesse sentido. Boa tarde Nós somos todos. originais ou não? Olha, eu quero dizer para o senhor que Torres é bela, mas hoje ela está ainda mais bela porque o senhor está aqui. Isso que é anfitriã, hein? Quanto à história do Rio Grande do Sul, eu digo sempre que os gaúchos quiseram ser brasileiros, porque eles não eram. Na formação brasileira, eles não pertenciam ao Brasil. Então, só depois de tratados, né, como Santo Ildefonso e outros tratados, que eles vieram da coroa espanhola para a portuguesa. Então, os gaúchos, eles, quando tiveram aquele movimento separatista, eu não via movimento porque eles quiseram ser brasileiros, eles podiam não ser. E eu dizia na época, eu terei dupla cidadania, porque como eu já tenho um filho gaúcho, eu vou poder, mesmo que eles se separem do Brasil, eu vou poder ter dupla cidadania. Eu sou nordestina, eu sou do Maranhão, mas já estou no Rio Grande do Sul há muitos anos e sou agradecida imensamente a essa terra por ter me recebido. Mas eu dizia, eu vou poder ter cidadania brasileira e cidadania gaúcha, porque meu filho vai me garantir isso, né? Mas o senhor seja muito bem-vindo, estamos muito orgulhosas e muito honradas por Torres estar lhe recebendo, e Marisa tem toda a razão. Faz muito tempo que a gente pede que o senhor venha aqui, e hoje a gente está concretizando isso é muito bom mesmo.
Muito obrigado pela palavra de Torres ficou mais bela. Eu sei que eu sempre sou confundido com o Leonardo DiCaprio. Sim, as pessoas... É o bigode, é o bigode. É o bigode, é o bigode. Para nós, muito melhor, porque o senhor está aqui pertinho e ele está longe. Ai, mas te contar uma história, engraçada. Há uns anos atrás, você lembra que há uns anos atrás houve durante a ditadura militar, um movimentão de separar o Sul. Lembra? Que houve uma época e tal. E eu Tem um estava partido separatista. Você lembra? Agora já amainou, mas era forte, né? Era forte. Existe ainda, só que agora mas são perdeu a fraquinhos, força, né? perdeu a força. O Brasil está bem unido. Mas eu estava em Bento, né? Estava com a secretária de Educação do lado e tinha um monte de meninos. E aí levantou um menino bonito, um rapazinho, e me faz uma pergunta inteligente e tudo mais, e me pergunta o que é que eu achava do separatismo. Aí a secretária me cutucou, Pedro, ele é filho do líder separatista da cidade. Falei, ai, que saia justa. As crianças participando da ideia, rapaz. Mas, sei lá, com liberdade e democracia, pode-se discutir isso. Deve-se discutir. Vamos ver os prós e contras, por que separar? Quando eu falei para o menino querido, eu nunca vou ter que apresentar o passaporte para entrar na terra de Jorge Amado ou entrar na terra de Érico Veríssimo. Aqui, nos dois lugares, são o meu país. Que maravilha. Pedro, mas se diferencia, né, nas últimas gerações de direitos humanos, direito à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação, né? Nós temos hoje no Brasil direito à liberdade de expressão, isso é fato, mas existe uma polêmica em relação à liberdade de comunicação, né, no sentido de não haver canais disponíveis para a população manifestar as suas ideias em volume adequado. Você acha que qualquer regulação dos meios de comunicação afeta a liberdade de expressão ou não? Ou se tem um ganho nesse sentido? Eu falar contigo não tem poder superior que possa regular o nosso diálogo, tá? Não pode um poder superior dizer se eu posso ou não falar com você ou contigo, sabe? Não pode haver. Isso não pode haver. Em nenhum país adiantado existe isso. Claro que com responsabilidade. Nós sabemos o que estamos falando aqui para a comunidade. Sabe? Nós temos responsabilidade. Podemos pisar na bola, falar uma bobagem e tal. E o povo tem o direito até de nos processar. Aí nós temos o direito de processar. O chefe falou uma coisa que não me agradou. Sabe, a liberdade. Então, mas nunca. Desde que o Brasil é livre, a imprensa tem falado, mas se você notar, sempre com responsabilidade. Você não tem visto grandes pisadas na bola ou coisas radicais sendo ditas. Não. São todas com prova. Sabe, eu fui jornalista há muito tempo. A gente às vezes trazia um furo e o chefe da reportagem falava assim: qual é a segunda fonte? Não tem, então joga no lixo. Tá, você sabe muito bem disso. Não tem furo que alguém falou. Que alguém falou é fofoca, não é notícia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre... O senhor chegou a falar há pouco sobre a modernização, a chegada da internet e a participação na educação. Eu fico sempre com uma certa dúvida. Eu vou criar uma expressão aqui, vou dar uma de Magri aqui, vou criar uma expressão. A googolização na educação. Quer dizer, o Google está virando um maná, um mestre, enfim. E o Ctrl-C, Ctrl-V, que é uma coisa assustadora e que eu considero praticamente um crime. Porque no meu tempo a gente desenhava um mapa com uma folha de papel manteiga, né? Desenhava por cima, pesquisava na Barça, lá na enciclopédia, enfim, e escrevia o que era a pesquisa. Hoje, muitas vezes o aluno tem a questão do Ctrl-C, Ctrl-V. Não sei, tem duas professoras que podem falar muito melhor disso do que eu, mas me assusta, me preocupa muito. Até porque eu vejo que chega um jornalista que não sabe escrever. Bom, esse problema é grande, né? A gente sai da escola de jornalismo sem saber escrever. Mas ele já entrou sem saber escrever e a culpa foi do passado, não é da faculdade. Ele devia ter entrado. Mas olha, quando você tinha uma enciclopédia Barça ou britânica e você queria saber, fazer uma matéria sobre a Colômbia,
você tinha que saber qual era a população da Colômbia. Aí você abria a enciclopédia e via a informação da enciclopédia de 1970, quando ela foi impressa. Isso. No Google, você sabe qual é a população da Colômbia ontem. De onde é fabuloso, tá? O Atlas que eu tenho em casa ainda tem a União Soviética, não tem os países, é um monte de verdade, país, tudo mais. O Google te dá... E a Delta La Russa que o senhor tinha, né, deixou de lado? Sabe o que eu fiz? Eu doei. Eu tinha, sabe aquele monte de... Eu tinha a britânica. Aquele monte, aquele papel Bíblia e tal, tudo ultrapassado. A coisa é ultrapassada. Ó, você às vezes pode dizer, não, no Wikipedia também pode ter coisa errada. Sim, mas na enciclopédia também tinha. Falar de imprensa, eu me lembro na britânica que eu tinha, quando falava do Brasil, falava da imprensa brasileira, falava de 2 revistas, Vida Doméstica e uma revista chamada Enseicudo. Era o Eu Sei Tudo, do começo do século XX. O cara nem sabia escrever. Era Enseicudo. Sabe, essa era a informação sobre o Brasil que tinha. Hoje, você vai lá, tem vários itens. Você pode pegar 2 ou 3 para ver qual é mais confiável e tudo mais. Agora, o Ctrl+C que você falou. Também o menino preguiçoso podia pegar a Barça e copiar ipsis literis. Quem disse que ele faria um novo texto? Quem te garante? Ele também copiava literalmente. Tanto como Ctrl+C, Ctrl+V. Mais ou menos aprendi a escrever. Bom, exato. A cópia é interessante. Mas aí vem do professor Manchal. Olha, veja, você fez uma colcha de retalhos. Cadê o teu raciocínio quando você colou essas coisas? Tá? A ligação. Né? Tá? Então o professor fala, querido, não posso aceitar isso. Se você quer copiar, copie, mas mostre como uma coisa está ligada à outra. Sabe? Pelo menos dê o teu, o que você está pensando. Você não está pensando, tá? Você só está cumprindo, tá? Agora, veja, a internet é uma coisa boa. Se você é um aluno de geografia do ensino médio, você tem um tablet, o livro de geografia tem 500 páginas, pesa na mochila. No tablet você pode ter o livro didático e ao mesmo tempo você vai na internet e complementa, melhora e tudo mais. Tem um mapa na hora, é muito mais veloz. Você ganha tempo. Como eu, como escritor, ganhei tempo quando eu passei da máquina de escrever para o computador. A máquina de escrever te impede de arrumar, melhorar um parágrafo, corrigir um negócio, porque está tudo pronto. Tu tem que datilografar tudo de novo, perde um tempão. No computador, não. E foi tranquila essa transição para o senhor? Não, foi maravilhosa. Maravilhosa. Acontece que eu vou contar um segredo, você não conta para ninguém. Não conta só. Antes do computador, para ninguém, fica entre nós dois. Eu escrevia a lápis. Eu usava a máquina de escrever só para passar limpo, porque a lápis eu podia escrever nas bordas, apagar, sabe? A Droga da Obediência, meu best-seller, eu escrevi na mão, a marca de uma lágrima, escrevi a lápis no papel, usei a máquina de escrever só para passar. Agora, o computador é sempre um rascunho limpo. Você está arrumando, ele está sempre bonitinho, sempre bonitinho. Claro, você não perde tempo. A internet só ajuda, gente, não vamos ser reacionários. O progresso não vem para prejudicar e não vem para apagar. Lembra-se quando surgiu a televisão, diziam que o rádio ia morrer. O rádio nunca esteve tão vivo. É verdade. Todo mundo no carro está ouvindo o rádio, nunca esteve tão vivo e nunca foi tão rápido. Nós estamos falando para o mundo inteiro aqui. Mas diante dessas alternativas... O livro não vai morrer também. Não. De jeito algum. Não, sabe? Então não vamos ter medo vamos ter medo do atraso, vamos ter medo da censura, vamos ter medo da ignorância, não da inteligência e não do progresso. Mas essas alternativas das plataformas vieram para nos auxiliar, nos dar outras ferramentas para que a gente possa ser mais ágil e acompanhar o desenvolvimento e a rapidez dos fatos e dos acontecimentos. Não é verdade? Essa é a razão. Veja, tu como jornalista, diz que tu está aqui na feira e pinta um sujeito que você vai entrevistar, chega um fulano. Você não sei quem é. Você imediatamente vai lá, dá uma sacadinha e já monta as perguntas. Em 10 minutos, com certeza, faz uma matéria linda. Tá feita a pauta. Mas no passado, amigo, como é que você fazia? Era duro. Eu me lembro do tempo de jornal, um dia eu peguei, na minha época, tinha que usar terno, gravata e paletó, né? Então, acabou o meu tempinho, eu trabalhava na última hora do Samuel Weiner. Aí eu peguei, botei 1963, botei meu paletózinho pra sair. Aí vem pelo teletipo, tinha teletipo, era uma serpentina, foi toca, escrevendo. Dallas urgente, o presidente Kennedy foi assassinado.
Aí a diretoria fechou a porta, ninguém sai. Aí corre para fazer uma edição extra. Aí tu corre para os arquivos, aqueles armários, gaveta de ferro, para fazer pegar recorte velho. Não sabe, foi duro e fizemos. Aí, Ou esperava a telefoto chegar? Lembra disso? Eu pegou a telefoto. Poxa, mas demorou. Aí não demorou, a gente botou uma foto dele com uma faixa assim, que nem Miss escrito Kennedy assassinado, isso aí foi a primeira faixa que nós fizemos. E no miolo, eram 4 páginas só, era aquela cozinha, onde ele nasceu, o que ele fez, não sei o quê, e tal, e toca o pau. Mas com recortes velhos até. Tá? Hoje daria para você fazer uma matéria, sabe, com 2, 3 pesquisadores, rapidamente fazer uma matéria rica. E mais atual e mais informativa. Na verdade, nós não informamos nada, a não ser porque estava no teletipo, ele tomou o tiro. Nem sabíamos direito como foi o tiro, nem nada, né? Porque tinha aquela corrida, a gente vivia um pouco da época de assinatura, vivia de venda na rua. Era do tempo do moleque, extra na rua. Sabe, eu sou antigo. Tinha que rodar, eu tinha que fechar a edição e rodar, né? Hã? Tinha que fechar a edição e rodar. E rodar. E bárbaro. Só para situar nossos ouvintes, nós estamos aqui com a presença nos estúdios da Rádio Cultural FM LPS Rádio, na 13ª Feira do Livro, com o patrono da feira, Pedro Bandeira de Luna. Com a presença... Não precisa o Luna, não, porque eles não conhecem. Não conhece o Luna? Só Pedro Bandeira. Só Pedro Bandeira. Meu nome Pedro Bandeira, de Guerra. Bandeira. Não é de guerra. Com a secretária de Educação do município de Torres, a professora Marisa, e com a nossa querida anfitriã, né? Que nos honra com a sua presença aí, né? Também trazendo esse momento muito importante para todos nós. Professora Almonita, de São Luís do Maranhão. Mas já uma torrense de coração, seguramente. Agora, nós falávamos sobre algumas mudanças, né, de perfil. Outra que eu imagino que o senhor tenha acompanhado, o senhor vai dizer se é uma mudança ou não, e as professoras, né, também podem me ajudar com essa questão, é a questão das tribos, né? Existe uma idade, né, no início da adolescência, mais ou menos no início da adolescência, em que os jovens começam a andar em grupos, começam a andar em turmas, né? Quer dizer, na sua série lá, Os Caras, né, o protagonista é uma turma, né? Para dar conta dessa idade, dos 13 anos, uma coisa assim. E essas turmas, no passado, elas se definiam muito mais de uma maneira territorial, né? Quer dizer, a turma do bairro, a turma da escola, a turma da... E agora existe uma tendência dessas turmas se definirem em função de algum traço de identidade, né? De formarem tribos, né? Em função de preferências musicais, em função de traços culturais, em função de, enfim, N fatores, né? E gostaria de saber a que se deve essa mudança, que lhes parece? Olha, veja, realmente quando eu me decidi a fazer um livro para ser lido por meninos e meninas de 12, 13 anos, o protagonista tinha que ser uma turma, porque essa é a idade que você começa, você gosta de todo mundo da classe, mas você tem 3, 4 amigos que são mais unidos. Certamente até hoje esses velhos companheiros teus de escola ainda são teus amigos. Tá? Até hoje você tem amigos que você fez nessa idade, você não tem? Você não tem? E você gosta deles como se fossem seus irmãos. Né? Quando nascem filhos deles, você sente que quase que são seus sobrinhos, não é verdade? Isso é uma coisa muito gostosa e é do mundo inteiro acontecer isso. Se eu não fizesse isso, o livro não seria entendido, né? Agora, você disse que unir-se em torno de um mesmo interesse, mas sempre ocorreu assim. Digamos, na classe na escola, aqueles que gostavam mais de futebol faziam uma turma. Os que não gostavam não pertenciam a essa turma. A turma que não gostava de esporte, que era meio nerd e tal, ficava mais junto. Os melhores alunos estavam mais juntos. Os mais bagunceiros eram outra turma. Sempre foi em torno de interesses que você se faz. Sabe, quem gostava de rock, no meu tempo, apareceu rock. Era uma turminha, turma do rock e tal, fã do Elvis Presley, aquela coisa toda. E quem gostava de samba era uma outra turma. Entendeu? Isso é natural. Você tenta procurar os teus iguais. Você se sente mais forte quando você está junto com pessoas que você acha que pensam igual. E de um certo modo a gente pensa com o cérebro só. A opinião de um é a opinião de todos. Tá? Isso psicologicamente isso é uma coisa que eu estudo, porque
quando eu me decidi escrever só para crianças e adolescentes, eu não entendia, não conhecia educação nem psicologia. Minha formação, embora eu fosse jornalista, mas na época não tinha, você não fazia faculdade para ser jornalista. Você estava numa faculdade qualquer, entrava 100 moleque de foca, aí 99 ia embora, no dia seguinte ficava um. E assim se fazia o jornalismo. Só né? lembrando para o ouvinte mais jovem, né? O Foca é hoje chamado estagiário. Né? É o estagiário. É o estagiário, mas o Foca é interessante. E aí, vocês dão trote, que a gente dava no meu tempo? Tem aquele trote pro estagiário, né? No meu tempo, andava buscar a calandra. Buscar a calandra, mas não um papel para não sujar a mão. A calandra, quem não sabe, era uma máquina de 6 toneladas. Uma coisa doida. Mas eu fiz ciências sociais, que me ajudou muito no jornalismo e mais tarde e tal. Mas eu sou casado com uma educadora, mas eu não tinha estudado pedagogia nem psicologia de desenvolvimento. Quando eu me decidi só vou escrever para crianças, aí eu fui estudar. Hoje eu sou um especialista em psicologia do desenvolvimento. Tá? Eu fiz isso depois de velho, tá? Justamente para entender isso. As diferenças. Tá? Se eu estou falando, por exemplo, de um livrinho infanto-juvenil e quero falar de atração entre um menino e uma menina, eu sei que há um limite, é só de nhenhenhé, é só de olhar e de pensar. Tá? E quando já chega algum contato, já está no ensino médio. Tá? Já nem é mais meu leitor, eu sou mais um ensino fundamental. Né? Você sabe disso, né? Eu sou mais de ensino fundamental. Então, o menino não tem liberdade, ele não pode sair ainda sozinho para ir passear no shopping, não pode, na praia. A mãe tem que deixar, ele fica chateado que a mãe não deixa, o pai não deixa, né? Briga com o pai e tudo mais. Já quando você está nessa liberdade, já está no ensino médio, já tem 15, 16 anos. Então, essas diferenças, você tem que entender quais são. Eu tenho que conhecer o meu interlocutor, senão ele não gosta do que eu escrevo. Tá? E eles têm gostado nos últimos 30 anos, então, pelo jeito, eu conheço um pouco. Nós vamos agradecendo a sua presença aqui nesse grande momento histórico para todos nós, nessa cobertura, porque a assessoria já está lhe chamando ali para um outro compromisso. Né? Mas antes de ir, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica de leitura. Uma dica de leitura para que idade? Então, quem está te ouvindo agora? Qual é a pesquisa? Nossa. Que idade estão te ouvindo agora? Eu acho que é bem variável. Bem variável, mas mais a família. É a família, né? Porque o homem está no trabalho e tal, às vezes a mulher também. Hoje é domingo, vai. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje eu não esqueci que é domingo. Não, eu também me esqueci. Então, eu esqueci. Hoje todos estão consagrando. Então. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que tu tem que escolher alguma coisa para ler. Alguma coisa para se informar. Se tu gosta de ler esoterismo, lê esoterismo. O problema é que você não pare de se comunicar, de olhar o que os outros pensam. Tá? Se eu fosse para indicar, eu até indicaria, quem gosta de história, para ler o último livro do Laurentino Gomes, o 1889, que é beleza livro, acabei de ler. Mas leia o que tu quiser. Sabe, não vai atrás de, isto aí não é nobre, não importa. Leia o que o teu gosto diz para ler. Tá? Quer ler um romance meloso? Leia. Gosta de um romance de aventura ou de policial? Vai atrás, leia. Não fala, eu não tenho nada que fazer. Essa é a hora que você pode ler. Não, a televisão tá chata, o que eu faço? Leia. Sabe, eu vou no dentista, tem que esperar, em vez de ficar lendo aquela revista velha que ele bota lá de odontologia, leva um livrinho com marcador, lê mais um capítulo. Usa um momento para... Não joga fora os teus momentos de vida, olhando para as moscas, contando mosca no ar. Tá? Use o seu tempo para crescer por dentro, qualquer que seja a tua idade. Quem está nos ouvindo tem 80 anos, é bom ler. Sabe, se tem 8, vá ler um gibi. Leia, cresça. Faz o teu espírito crescer, alimenta o teu espírito. Porque se você não alimentar o teu espírito, é uma forma de morrer de fome. E o Brasil sempre andou morrendo de fome, de conhecimento, de curiosidade e de satisfação. Ler não é chato, gente. Chato é ser burro.